Oi pessoal, hoje nós vamos aqui no MySQL. Em um vídeo anterior eu mostrei como criar um banco de dados usando script de comando mesmo, e agora eu quero mostrar usando essa tabela, essa base de dados, né? Vou dar um select aqui, o pessoa, vamos só exercitar o pessoa, que é algo simples que eu quero mostrar para vocês. Eu tenho duas pessoas cadastradas nessa tabela, nesse banco de dados, e nós vamos usar uma IDE usando um framework. Pensei no Java Spring e configurar a leitura, né, a configuração da base de dados MySQL nessa IDE Java, e assim a gente poder listar esses dados dessa tabela em um formato JSON mesmo no browser. Vamos tentar? Vamos lá? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é criar o escopo do Java Spring. Se eu colocar aqui, ó, Java Spring, ele já me mostra aqui o Spring Initialize, né? Onde eu vou usar o Maven, projeto Maven, linguagem Java. Vou usar o 325. Aqui eu vou colocar pessoa, lista, apenas para a gente testar. Vou usar o package Java 17 mesmo. Vamos adicionar algumas dependências. No nosso caso vai ser um web, Spring Web. Vamos acrescentar também um MySQL, que é o Drive, o JPA, que é o responsável em facilitar a configuração e a conexão do banco com a IDE Java, o Lombok, para a gente não precisar criar os get-sets, facilitar a configuração. Eu acho que é só isso aqui, hein? Spring Web, MySQL, JPA e Lombok. Legal. Vou gerar aqui. Ele gerou para mim aqui no meu download. Vou colocar na minha pastinha onde eu coloco meus projetos, para eu não me perder, tá? Extrair aqui. Legal. Vou entrar aqui e vamos usar, você abrindo um terminal no Linux, você coloca code.enter, ele já abre, já na pastinha que eu preciso, tá? No meu caso, aqui as extensões eu já instalei o Java, vou maximizar aqui um pouquinho, já tem o Java, já tem o meu Lombok instalado, tá vendo? Tem o Maven, e se eu não me engano eu já instalei o Spring também, o Spring também está instalado, tá? Então, esses são os pacotes que você precisa instalar para que funcione. Voltando aqui, eu vou abrir o POM só para verificar, ó. Meu drive de dependência do MySQL está aqui, o Lombok está aqui, tudo aqui bonitinho, tá? E o próprio Spring em si, né? Legal. Agora a gente vai fazer a configuração aqui, ó, no Resource, na Application, ele já tem Application lista. Vamos acrescentar agora a configuração do MySQL. Aí, como apenas comentário, você coloca o jogo da velha e coloca, eu vou colocar aqui MySQL, apenas para saber que a anotação que eu vou fazer agora é referente ao MySQL. Aí eu vou colocar spring.datasource.url.
JDBC, dois pontos, mais Kelly, dois pontos, barra, barra, localhost, dois pontos, 3306, barra, e o nome da minha tabela. No meu caso, deixa eu aqui é DB Pessoa, underline Pessoa. E agora eu vou colocar Spring Data Source ponto username. Meu banco pessoal aqui é user mais Kelly. Aí você tem que olhar o seu, tá? Data Source, password. O meu é bem simples, é localhost 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Vou salvar. E agora eu vou fazer a configuração do JPA. Aí eu vou colocar spring.jpa hibernate auto. Esse auto é se eu quisesse fazer essa configuração, linkando a um banco de dados, mas sendo que esse banco de dados não tem as tabelas, e eu colocasse create ou update, ele iria atualizar, ele iria criar automaticamente, o JPA iria criar as tabelas, tudo certinho. Tá? No meu caso, no nosso caso, eu já tenho a tabela que eu quero, que é a TB Pessoa. Então, eu vou colocar um nome mesmo. Vou colocar aqui o Spring JPA Hibernate de novo. Só que eu vou usar esse Generation Mappings. E vou por false, tá? Aqui eu vou colocar o Spring JPA.show SQL para quando ele logar, ele mostre o que ele está fazendo. Legal. Essa é a configuração que você vai fazer aí para funcionar a conexão com o seu MySQL, tá? Fiz isso, agora eu vou vir aqui no Java. Eu já tenho o executor bonitinho. Se eu executar, eu vou vir aqui, ó, Java Projects. Eu já tenho o meu projeto aqui, é só clicar aqui. Executar, ele já está executando. Vamos ver se vai dar algum erro. Não, executou sem nenhum erro, tá? Já subiu na porta 8080. Legal. Só para ver se deu certo. Localhost 8080. Aí, ó. Quando ele dá essa mensagem é porque funcionou, tá? Mas como a gente não tem nenhuma página ainda configurada, fica dessa forma. Vou parar. Legal. Volto aqui e vamos criar agora uma pasta chamada Entity. Eu vou colocar aqui Entity. E aqui dentro do Entity, eu vou criar um arquivo chamado Pessoa Entity. Java. Quando você escolhe o class, ele já monta o escopo para você, tá vendo? Aqui eu vou apagar esse comentário e vou colocar @entity, para ele já identificar que a minha conexão, essa classe é a minha conexão com a tabela que eu pretendo utilizar. Qual é
Aqui eu já coloco, ó. Qual é o nome da tabela mesmo? TB Pessoa. Tá vendo? Ele já criou. E além disso, eu vou colocar o meu Lombok. O Lombok, qual é a função do Lombok, Daisy? É ele criar os gets e sets. Se você nunca usou Java, eu super recomendo você fazer um curso básico. Eu estou disponibilizando na descrição um curso onde eu mostro do início ao final. É muito interessante para quem está iniciando, tá bom? Aqui eu vou criar agora as colunas, que seria ID, nome, DT nascimento, identidade CPF. O ID eu coloco private integer ID. Ele vai ser meu ID do Lombok. E ele vai ser também o meu generate. Por quê? Porque quando a gente criou, não sei se vocês quem viu o vídeo, né? Anterior, a gente criou o ID como um incremental. Aqui, pronto. Ó, ele tá como um auto incremento, tá vendo? Então, quando eu faço o insert, eu não preciso colocar o ID, eu só coloco o nome, data de nascimento, identidade CPF, que ele já gera o ID para mim. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Esse aqui, ó. Ok. Agora vamos criar os outros. Legal. Apenas os campos. Observe que o DT nascimento está diferente do nosso DT nascimento aqui, ó. O DT nascimento aqui é DT underline nascimento. Então, eu preciso colocar uma anotação. @columns name, e aqui eu digo qual é o nome do campo que está no banco de dados. Bom, fiz isso, já está resolvido. Agora nós vamos criar uma outra pasta chamada repository. E dentro dessa pasta nós vamos criar um arquivo chamado pessoa repository.java. Aqui ele já achou. Só que ele não vai ser uma classe, ele vai ser um interface. Aí a gente coloca assim, tá? E aqui a gente coloca um extends JPA. Aqui é o momento que a gente configura o JPA. Repository. Aqui eu coloco qual é a classe. Que é a pessoa entity. E qual é o ID incremental, que é o primary key dele. É um integer, só o tipo mesmo. Pronto, só precisa fazer isso. Tá, o entity já está pronto. O repositório também já está pronto. Vamos criar um service, tá? Service. Pessoa service. .java. Legal.
Aqui é onde eu faço a conexão com o repository. Aí como é que eu faço? Antes disso, aqui em cima eu vou colocar um @service, para não esquecer. Eu acho que eu esqueci de fazer isso no repository. Repository. Isso aqui são anotações do Spring, tá bom? Aqui são anotações do Spring. Agora eu venho aqui o edit, repository. O serve eu criei serve. Agora vamos fazer a anotação. Auto-wide, private, pessoa, repository. Pronto, tá ótimo. Legal. E aqui embaixo eu vou colocar. Não vou fazer não, vou deixar assim. Perfeito. Agora eu vou vir e já criamos o service, agora vamos criar o controller. Perfeito, já criou. Aqui em cima eu vou criar aquelas anotações que eu falei. @rest control, @request map, vou apagar isso aqui que não era necessário. E aqui eu coloco só um barrinha mesmo. Aqui embaixo eu vou criar as anotações. E aqui não está criado, certo? Aí eu clico em cima, ele aparece essa lâmpadazinha. Ele vai criar automaticamente lá na pasta, no arquivo do service. Ó. Agora, se eu for aqui, ó, observe que eu estou no pessoa service e ele criou para mim esse método que eu não tinha criado. Ele criou automaticamente. Agora nós vamos fazer o que? Eu vou apagar isso aqui, esse conteúdo, e vou fazer list, pessoa entity, list, recebe o repository.findAll e retorno list. Prontinho. Já é para funcionar, mas desde lá no repository eu não criei esse list, era para ter dado erro. Por quê? Porque aqui é uma interface. E esse extends, eu estou recebendo toda a configuração que está dentro do JPA repository. E aqui dentro ele tem funções padrões automáticas, entende? Então, esse findAll, ele já é usado. Eu entrei dentro dele, nós temos o save, nós temos o delete all, get on, get by ID, get referência e o findAll, que é o que eu estou usando. Legal, né? Pronto. Vamos testar agora? Esqueci um detalhezinho. Qual é o tipo de API que eu estou criando? É
colocar um get map. Vou colocar só de baixo para ele não colocar o escopo todo. E aqui, ó, eu vou colocar um lista. Pronto. Então, o que que eu vou fazer? Vai ser um localhost 8080 barra lista. É para ele trazer. Isso é o endpoint da API. Vamos executar aqui. Já está executando. Aí eu venho aqui, ó. Barra lista. Tirei esse R. E aqui ele trouxe. Só que observe o seguinte. Eu gosto de usar esse aqui, ó. Dados brutos, formatar. Ó. Observe que ele tem 2 itens, 2 escopos, ó. 2 pessoas. Só que ele está trazendo ID. E normalmente a gente oculta essa informação. E como é que a gente faz para ocultar essa informação? Eu vou vir aqui, ó, e vou criar um DTO. Uma pastinha chamada DTO. E dentro da pastinha DTO, eu vou criar um arquivo chamado pessoa.dto.java. Aqui dentro, eu vou apenas colocar um @data, que é do Lombok. Eu venho aqui no entity, vou pegar todos esses campos menos o ID. E vou jogar aqui dentro. Vou tirar essas anotações que é do entity, né? E tá perfeito. Vou colocar aqui. Ok. Legal. Funcionou. Agora eu volto. Vou parar, né? Eu volto aqui no service e é onde a gente vai fazer essa tratativa, tá? Porque eu não vou devolver um entity. Eu vou devolver um pessoa DTO. Aí eu já vou mudar aqui. Pessoa DTO. Só que o repository me traz um entity. É obrigatório ele trazer um entity. Porque se a gente for aqui, ó, no repository, ele está interligado com um entity que tem as anotações, que identifica qual é a tabela, quais são os campos, entende? Então, não posso mudar isso aqui. O que que eu vou fazer? Depois que eu recebo as informações do entity, eu vou usar uma anotação lambda, que é do Java, e vou colocar list extreme. Vou criar um for do lambda mesmo. L. E vou colocar assim. Pessoa DTO P recebe new pessoa DTO. Legal. Eu instanciei. E agora eu vou atribuir P recebe o nome, que eu vou colocar em ordem, né? L.getNome. Legal. E vou fazer a mesma coisa para os outros. Depois que eu termino isso, montei meu objeto. Agora eu vou vir aqui, ó. Vou criar uma lista aqui em cima. List pessoa DTO e vou instanciar ela. New array. Ok, perfeito. E aqui, como ele já está instanciado, eu vou colocar list DTO, vou colocar DTO, add, o P, que é o meu objeto. Legal. Então, o list, o que ele vai fazer? Ele vai andar as duas vezes, ele vai entrar quantos objetos tem nessa lista. Então, entre no primeiro, alimente esse objeto e adicione nessa lista nova. Segundo, e adicione nessa lista nova. Então, eu vou retornar essa lista nova para o controle. Aqui dentro do controle, ele está esperando o pessoa entity. Eu vou mudar.
E vou mudar aqui também. Pronto. Aqui eu dou assim, para ele reconhecer. Vou apagar isso aqui, que não tá usando. Pronto, aí que ele recebe e devolve. Perfeito. Agora é para funcionar, hein? Vamos lá. Vou executar aqui. Executou. Esse ID tem que sumir. E o ID sumiu, tá vendo? Agora só tá o nome. Eu só atribuir o que eu quero que ele exiba. Legal, né? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Quando você faz essa atribuição para que ele devolva a informação no browser, aí você pode criar um portal, um site, melhorar o visual usando um Bootstrap da vida, ou usando um outro tipo de framework, que pode ser o Angular ou outro qualquer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e quem curtiu, dá seu joinha aí e segue a gente no canal. Aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau.